Sejam bem-vindos pelo último Mobile Suite ao Ganda Seja Brasil e hoje nós iremos falar sobre o Mulligan. O Mulligan ele é um processo que eu já dei uma palhinha em um vídeo passado sobre as 3 dicas que te ajudariam no seu card game, falar um pouco mais sobre o Shield, o Mulligan e também a questão da troca de dano, mas nesse episódio eu queria focar um pouco mais no Mulligan propriamente dito. O processo de Mulligan, em alguns jogos, ele é muito mais punitivo que em outros, como por exemplo, já no caso de Yu-Gi-Oh! Que não existe Mulligan, você é obrigado a ir naquela mão. No caso de Pokémon, o Mulligan acontece obrigatoriamente se por acaso na sua mão inicial não ter um Pokémon básico para iniciar o jogo, mas em alguns cards, por exemplo, o Card Magic, onde você pode olhar a sua mão e você pode trocar por uma mão melhor em troca de diminuir em um a carta da sua mão. Já no caso de Gundam, nós temos um tipo de mulligan um tanto diferente, que você compra 5 cartas, olha, se você não gosta, você deixa lá, compra novas 5, aí depois embaralha, porque o objetivo é fazer com que, se você não gostou daquela sua mão inicial, vai fazer com que você troque a sua mão inicial, mas obviamente, matematicamente, é possível você comprar as mesmas 5 cartas, sim, acontece, porém é uma probabilidade minúscula. Só que uma coisa que é interessante, que a gente tem que pensar um pouco quando a gente fala sobre o Mulligan do Gundam, é que você fica naquela dúvida se você vai fazer ou não. Por quê? Como realmente não existe a possibilidade, ou a oportunidade é muito pequena de você comprar 5 cartas iguais ou repetir alguma das cartas, você tem que imaginar que ao devolver as cartas para o deck e comprar novas, você está mudando toda a sua linha de jogo. E essa é a palavra-chave quando a gente fala sobre Mulligan no Gundam, que é saber basear a sua linha de jogo com a linha de jogo do seu oponente. Se por acaso você entende que o deck do oponente é um deck mais lento, você pode arriscar de algumas formas que faz com que você possa manter ou não manter aquela mão. Se por acaso você imagina que o meta da sua cidade, da sua loja ou de um campeonato maior que você for participar, ele está recheado de algum tipo de deck, você tem que imaginar qual seria a curva ou, no caso, a estratégia do deck seu contra uma possível curva perfeita de uma estratégia do oponente. Então, apesar de que sim, é interessante você poder imaginar que o Mulligan não é algo punitivo, ele é algo que vai fazer com que você tenha uma linha de jogo diferente, arriscar seja um tanto problemática. De uma forma geral, claro que algumas dicas como se você vem com só piloto, se você vem só com unidades de custo alto ou apenas comandos, é algo que você realmente precisaria ligar, porque se você apenas só tem piloto e vai esperar ter a sorte de vir alguma unidade de custo baixo para que você consiga ter uma linha de jogo, obviamente aí é meio que óbvio, é algo que você realmente precisa acontecer. Claro que futuramente, ou até mesmo alguns decks bem diferenciados, pode ser um deck apenas com comandos e pouquinhas unidades, então você consegue controlar o board de uma certa forma que, no caso, muitos comandos, ou no caso você tem pouquíssimos pilotos e muitas unidades, então você sabe que as próximas compras serão unidades. Só que uma coisa assim que é importante você imaginar são algumas coisinhas que valem a pena ficar nisso na sua cabeça antes de ter ou não ter a chance de ligar aquelas cartas. A primeira coisa que é importante, como eu já falei na questão da estratégia de jogo, é algo que eu gosto de chamar de pé no coração das cartas. Pra galera que conhece card game, gosta de anime, sabe o que eu estou falando, qual que é a referência que eu estou dizendo aqui. Eu confio no baralho do meu avô. Claro que existe sim a sorte, ou o que a gente chama de Destiny Draw, onde você vai comprar no topo, fazer aquele top deck perfeito para a carta que você quer. Só que quando a gente fala sobre competitivo, ou pelo menos que você busca algo mais competitivo, você tem que imaginar que estamos falando sobre estatística, estamos falando sobre probabilidades. Então, se por acaso você, ao comprar 5 cartas, você vai devolver e vai comprar novas 5 cartas, você tem que imaginar que, primeiramente, agora um deck que antes tinha 50 cartas, agora é um deck de 45. E no caso, não apenas isso, você está retirando 10 cartas, onde 5 foram tiradas e outras 5 serão abertas. Você está vendo 10 cartas num deck de 50 cartas totais.
Então, ao imaginar que 5 cartas serão tiradas e você está considerando mais 5 cartas de uma probabilística de 45, você tem que imaginar matematicamente se, ao fazer isso, existe a maior ou a menor chance de ter uma mão que você acha interessante. Não estamos falando, por enquanto, de curva de deck, não estamos falando de curva de competitivo, estamos falando de probabilística dentro do seu próprio deck. Claro que alguns decks possuem 4 cópias de tudo, outros 3 cópias de alguma coisa, alguns decks mais loucos, como já apareceram várias cópias de uma coisa só e várias, no caso, 5 bases diferentes, 3 unidades diferentes com uma cópia cada, 2 comandos ali perdidos. Claro, quando a gente fala sobre a questão probabilística, quanto maior unidades, ou no caso, maior quantidade de unidades, maior quantidade de cartas que você quer, maior a chance de você tirar. Então a primeira dica que eu acho super interessante para você ver é a questão da probabilística, porque indiferentemente da sua curva de jogo, indiferentemente do que for, você tem que imaginar, ao abrir aquela mão inicial, por acaso, a chance de você tirar aquilo que você precisa se torna maior ou menor se caso eu devolva aquilo lá. Se no caso eu compro 5 cartas e eu preciso de 2 de 3, e essas 2 seriam curvas mais para frente, ok, podemos embaralhar. Só que se eu preciso de 2 e 3 são inúteis, ao devolver, 2 que você quer vão ser descartadas, então serão retiradas do seu deck. Então se por acaso antes você tinha 4 cópias de alguma coisa, agora você tem 3 cópias daquilo. Ou se por acaso você tem 2 cópias daquilo, uma já se foi. Então é interessante você ver que ao abrir o jogo, não pense necessariamente sobre a curva perfeita. Claro que isso é um ponto muito importante, vamos falar sobre isso. Porém, imaginar que a probabilística de ter aquela mão melhor pode ser maior ou menor, dependendo de quais são as sequências e a quantidade de cartas que você tem. Então pense realmente na questão probabilística. A segunda dica que eu quero trazer para vocês agora é realmente curva de jogo, ou no caso, a sua curva de jogo. Se por acaso você tem, no caso, 8 unidades de turno inicial e quando você abre não tem unidade nenhuma de turno inicial, é meio que óbvio, você vai, no caso, muligar e vai comprar as novas cartas, porque como você tem 8 unidades e você precisa que seja pelo menos uma delas no seu turno inicial, ok, perfeito, então você pode muligar. Aí entra novamente aquele ponto de, na questão probabilística e na questão da sua curva de dano, ou no caso, a sua curva de resources. Porque principalmente pelo fato de que quando você fala sobre curvatura do deck, onde você entende, você tem tantas cartas de curva 1, tantas cartas de curva 2, de curva 3, de curva 4, pula a curva 5, vai para a curva 6, você tem que imaginar que dentro da linha normal que você está jogando, dependendo da quantidade de cartas que você colocou dentro da sinótica que você pontou do seu deck, eu fiz ela puxar de uma curva mais para 1, mais para 6, mais para 4, mais para 3. Você tem que imaginar, você teria respaldo para conseguir chegar até a sua curva perfeita? A minha curva perfeita começa na curva 4. Porém, em curva 4, nós já foram 4 turnos o componente fazendo algo. Se por acaso a curva dele for mais alta, ok, ele ainda precisa de alguns turnos para conseguir fazer a engine funcionar. Se a engine for mais baixa, 1, 2, no caso, 2 já está acontecendo, 3 está acontecendo, 4 está acontecendo, já são 3 turnos da engine funcionando enquanto você está tentando fazer algo acontecer. Claro que isso também entra na questão de deck build, algo que vou falar também no futuro algumas dicas sobre deck build, não apenas aquele clássico, tantos comandos, tantos pilotos, tantas unidades, tantas bases. Mas de uma forma geral, quando a gente fala sobre muligar, você precisa realmente entender qual é a curva do seu deck e imaginar que aquelas 5 cartas, o que você está ficando na sua mão, vai ter estratégia de jogo, vai criar a curva que você precisa. No caso você coloque aquelas 5 cartas e compre novas 5 cartas, vai gerar aquela curva, lembrando que aquelas 5 cartas vão ser colocadas e reembaralhadas de forma aleatória, onde não estarão com você naquele começo. Imaginar também que cartas que podem ser pontuais para aquela jogatina que vai ser no nosso terceiro tópico, que é a curva do oponente. Se você sabe que a curva do oponente começa em G na curva 3, e você olha para a tua mão e você vê que ela está na curva 3, ok, então, ok. Você não precisa nem ver que aquela carta, nem você sabe quais são as cartas. Mas pode ser que o cara apareça um Tragus, um Demi-Trainer, um Zaco perdido.
Ok, mas daí já é um pouco mais de conhecimento de jogo, já é um pouco mais de conhecimento de meta, já é um pouco mais conhecimento do deck do seu amiguinho. Então imaginar que dentro da jogatina, saber se você vai começar ou não, ou até mesmo se vai manter aquela mão ou não, depende também muito de uma questão probabilística. Se você conhece o deck do oponente, pelo menos minimamente ao ponto de, estou jogando contra um deck verde ramp. Então se é um verde ramp, vai ter alguns turnos iniciais mais como blockers, então ele pode, no caso, ou aparecer um Zowort que não ataca, então eu fico um pouco tranquilo, ou na curva 3 apareça um Leafrit, então também não é tranquilo porque vai ser apenas na curva 3, ou mesmo que apareça um Demi-Trainer, é um tapa de custo 1, então ficaria tranquilamente. Então entender se aquela jogatina ou se aquela curva da sua mão vai fazer jus àquilo que você está fazendo, realmente é bem importante, porque quando falamos de mulligan, principalmente no Gundam, onde você compra novas e deixa aquelas 5 e depois que você compra novamente, é algo interessante para saber se aquela curva vai fazer sentido para você. Outra coisa que é importante é quando a gente fala sobre deck build juntamente com o mulligan. Quando a gente fala sobre as cartas ao ser compradas e ao ser reembaralhadas, você precisa imaginar que aquelas cartas que vão estar na sua mão, elas precisam ter um grau de importância um pouco maior, principalmente para a sua estratégia. Claro que os turnos iniciais são realmente muito importantes, porque dependendo do deck que você está jogando, por exemplo, um verde-vermelho agro ou um verde-azul agro, ele é extremamente absurdamente explosivo. Turno 1, turno 2, turno 3 já tá batendo na tua vida porque ele quer acabar com o jogo antes do turno 5. Só que você tem que imaginar que a sua engine também precisa funcionar. Não importa você querer fazer um meio que vomitar uma defesa ou um counter para esses decks, e você colocou a sua carta que veio para sua mão, que é o teu combinho maravilhoso, jogar mais para frente. Claro que é algo que você precisa ponderar. Nossa, o meu combo é turno 7. Ok, você pode devolver essa carta lá pro fundo ou reembaralhar, porque você precisa sobreviver até o turno 7. Só que se o seu combo funciona lá pro turno 3 e você tem certeza que aquilo é o suficientemente forte para conseguir virar o jogo, talvez seja interessante você tomar 2 de vida. Porque, como eu falei, shield também é resource. Então, se você vai tomar na vida, é algo que você tem esse controle. E o interessante também é que, muitas vezes, a gente precisa de cartas que estão no seu shield, que podem ser burstados, seja ele como base, seja ele como, às vezes, um comando específico, ou, no caso, um piloto específico. Claro que tem diversas unidades que vão pro saco, alguns comandos que vão pro saco, mas existe sim a possibilidade de comprar cartas vindo do seu resources, vindo do seu shield. Então não necessariamente tomar dano diretamente na vida é algo problemático. Claro que é problemático ao ponto de que quando você tem 0 e toma um último tapa, você perde o jogo. Porém, existe a possibilidade de você virar o jogo muitas vezes, principalmente se está jogando um controle, um Academy Control, um White Blockers ou alguma coisa um pouco mais na retranca. É possível que depois que você gastou todo o deck, algo que é possível acontecer, principalmente em deck agros, que eles perdem o gás relativamente rápido, ao momento que você perde o gás e você não tem mais força para atacar, o controle que ganha um pouco mais de tempo, ele consegue virar o jogo. Tudo bem, muito bem, obrigado. Então é interessante porque o mulligan também precisa vir minimamente com a possibilidade de uma virada de jogo. São 5 cartas, onde cada turno você vai comprar uma nova. Então, muitas vezes, ter o que a gente chama de lá no Magic turno 1 Soul Ring não é tão interessante, porque você está simplesmente falando, não, porque eu já pego, por exemplo, o Overflowing, já no meu turno 1 tá tranquilo, e como eu sou o segundo, já tenho 2 resources, já gasto um, já compro 2, já descarto uma, já consigo criar uma. Mas se você está tão desesperado em ter a sua mão se movimentando, então vale a pena você já trocar a mão, porque se você já está considerando que, não, essa mão tá ruim, mas eu já tenho uma compra, então eu já consigo ganhar o turno mais. Não funciona tanto dessa forma. Claro que, se eu falei para vocês, minha mão ela tá, das 5 cartas, 2 estão legais e as outras 3 estão mais ou menos, mas eu tenho aí um overflow em que eu posso fazer meio que a troca dessa mais ou menos. Então, o interessante realmente é a questão da estratégia de jogo, com a estratégia que você vai ver contra o oponente especificamente, além do fato da fé. Obviamente que fé também é sempre muito importante, caso você queira
dar um Destiny Draw, mas também imaginar que aquelas cartas vão funcionar de forma probabilística é algo bem interessante. Então, pessoal, quando a gente for falar sobre Mulligan, principalmente você tem que imaginar 3 pontos específicos. O primeiro é a curva do teu jogo, o segundo é a curva do jogo do oponente e também a estratégia que você vai oferecer. Então, sempre quando você for mulligar e olhar aquelas 5 cartas e definir se você vai mantê-las ou não, primeiramente você tem que considerar que ela realmente esteja funcional. Um monte de piloto, um monte de unidade, um monte de comando, um monte de coisa que não faz sentido para aquilo que você quer. Ok, então é um mulligan meio que obrigatório. Mas se você consegue, dentro da sua probabilística, entender que eu ainda posso ganhar um pouco de tempo, dando um pouco mais de recurso, perfeito. Cuidado tanto com a fé no baralho do seu avô, no coração das cartas, porque continua sendo uma questão de probabilidade. Quanto mais carta você compra, obviamente, se não veio, maior a chance dela vir no próximo draw. Porém, esse próximo draw pode nunca aparecer, dependendo de como está vindo a curva que você está jogando. E também imaginar que a sua vida também é um recurso que você pode utilizar. Mas se por acaso nada der certo, você então devolve as 5 e compre as novas 5. Então, pessoal, essas aqui foram as minhas dicas falando um pouco mais sobre o Mulligan. Espero que você tenha gostado. Foi um vídeo um pouco mais curto, porque eu queria focar mais nesse tipo de estratégia, mais nesse tipo de pensamento. E se por acaso vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários se você tem experiências com Mulligans em outros jogos, se você tem aquele grande, ai meu Deus, e agora? Se eu vou ou não vou, se eu faço ou não faço? Deixa aqui nos comentários, por exemplo, algum caso de que você teve um top deck maravilhoso ou que você decidiu fazer o Mulligan e se arrependeu amargamente de ter falado, puta, devia ter ficado com a mão anterior. Parem suas armas, ligue os seus motores, porque a guerra vai começar.